Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Infinity Cast, o podcast que vem para revolucionar o Brasil e, digo mais, o mundo também. Hoje estou com um amigo, com um parceiro, considero irmão. Meu parceiro Max Vieira, um pai de família da Laís, o pai do Arthur, esposo da Letícia, professor, já foi vendedor da Colombo, já foi gerente da Colombo e hoje, com certeza, é um cara que inspira muitas pessoas. Ele foi filho, é filho, na verdade, foi não, né? Filho da dona Celícia, do seu Antônio, que com certeza fez esse cara que está aqui hoje, né? E deixou um legado maravilhoso, né? Que se tornou esse cara de valor, se tornou esse cara de uma essência única. Meu irmão Max, seja muito bem-vindo. Uma honra poder estar com a tua presença aí hoje. Léo, muito obrigado pela acolhida. Tu sabe que, já falei para ti, né? Te considero realmente um grande amigo, um cara que também me inspiro muito em ti. Tu é um jovem que, em Tramandaí, com certeza, tu já é uma referência. Referência as pessoas te falam isso, não estou te falando nenhuma novidade. E esse projeto vai, com certeza, te alçar o voo que tu merece, que é a nível Brasil aí. Porque Amém. todo esse teu trabalho, toda essa dedicação, todo o teu entusiasmo que tu coloca nisso aqui, vai reverberar e vai impactar a vida das pessoas. Que tu sabe, né? A gente tem que transbordar. Se tu não transborda, não faz sentido a vida. A gente tem uma missão, tem um propósito. E eu acredito muito que o teu projeto, o teu propósito é esse. Reverberar, transbordar e impactar vidas. E que seja muito valiosa essa jornada para todos que acompanharem o teu trabalho. Amém, amém. É recíproco, com certeza, Max, com certeza. As nossas conversas, eu sempre falo, a gente nunca perde tempo, a gente sempre ganha tempo, né? É muitos insights, é muito ensinamentos, é muitas trocas de ideia. E o assunto hoje, galera, vamos falar do que interessa aqui, Max? Bora. Eu quero que, antes da gente entrar bem no assunto, que tu resuma a tua história bem rapidamente para a galera entender, né, a preciosidade que vai ser esse episódio aí. Bom, conciliar trabalho e vida pessoal. Será que é um desafio hoje para os grandes empresários, para os pequenos empresários e até mesmo para essa galera que é CLT, né? Trabalham às vezes 8, 9 horas por dia. Como será que eles estão gerindo essa situação, né? Gerir a vida pessoal com o trabalho. Mas antes da gente entrar no assunto, conta lá, Max, rapidinho para nós a tua história aí, meu irmão. Top. É linda demais e inspiradora. Top. Bom, com 3 anos de idade, meu pai saiu de casa e sumiu do mapa. A minha mãe, merendeira de escola, me criou no bairro Litoral, né, antigo Mutirão, e eu era um menino pobre, assim, na verdade hoje eu não tenho muitas condições, mas na época eu era realmente assim, desafio, eu não tinha um dinheiro para comprar um sapato. E aí eu decidi que eu teria que trabalhar. Quando eu queria comprar um sapato, minha mãe disse, olha, vai ter que trabalhar para comprar o tênis que tu quer. Naquela época era o que chute, né? Uhum. E ela não conseguia comprar um pênalti para mim. E a gente tava naquela função ali. Então, desde muito jovem, eu fui trabalhar na obra com meus tios. Eu fui trabalhar de verdureiro. Eu tirei xerox na faculdade que tem ali na agrícola. Uhum. E o meu primeiro emprego foi de office boy em cidreira. Então, cidreira, e foi com 12 anos de idade, eu ia para lá, com o escritório de contabilidade da minha tia, andava a cidade toda de cidreira de bicicleta e fazia toda a função de entregar boletos na cidade. O contador entrega boleto, né? Então, eu entregava boleto para as empresas com 12 anos de idade lá em cidreira. Não sabia? Lá já começou a gestão de tempo, tá? Sim. Porque, tipo, com 12 para 13 eu passei pro ensino médio, e aí de dia eu trabalhava lá, entregando boleto, e de noite eu voltava e estudava no Barão de noite. Com 13 anos eu comecei o ensino médio. E essa foi o meu, digamos assim, meu primeiro contato profissional. Mais, assim, padrão dentro do escritório. E depois... Despertou aquele... E aí lá eu comecei a gostar do direito trabalhista, porque eu me relacionava com empresa, né? Toda essa função. Sim. Dali para frente, Léo, a outra oportunidade que eu tive marcante foi trabalhar no comércio. Eu passei num estágio para estoquista da Tumeleiro. De carteira assinada mesmo, foi meu primeiro emprego. Eu já tinha 16 anos ali. E ali, foi um momento de virada de chave também. Porque eu vi que aquilo ali não é que eu queria para a vida. Eu não queria carregar lata de tinta, telha, coisa pesada para o resto da vida. Sem tirar o mérito de quem faz isso. Mas eu vi que minha vocação era para outra coisa. Era apenas uma fase ali, né? Então, eu trabalhava de dia e de noite eu estudava ali no Barão. Até que terminei o ensino médio e eu disse, e agora? O que eu vou fazer? Uhum. Fui conversar com a minha mãe e eu queria fazer faculdade.
E a faculdade mais próxima era em Torres. Então, só que a minha mãe, coitada, a vida dela era aquela. Ela ganhava salário mínimo. Eu também, como estoquista, ganhava salário mínimo. E aí eu planejei, criei toda uma estrutura de vida e planejei ali como que eu começaria a faculdade. Tipo, os primeiros anos da faculdade foram muito difíceis, porque não me sobrava dinheiro, faltava. Eu cheguei a ser segurança do antigo Casa Branca, que tinha aqui em Tramandaí. Meu pai ia lá dançar com a minha Cheguei a fazer uns bicos de noite para poder complementar a renda e dar conta dos primeiros semestres da faculdade. Então, a minha jornada profissional foi até aí, comecei a faculdade, e daí da Tumeleiro eu ganhei uma oportunidade para trabalhar como vendedor na Colombo. Da Colombo, depois de um certo tempo, eu fui promovido para gerente. Andei por todo o estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, fui gerente um mês em Lages. Aqui no litoral, fiquei um mês em cada cidade, eu tirava as férias do gerente, passei por um processo de trainee. Então eu ficava um mês em Tramandaí, Imbé, Osório, Capão, ficava tirando as férias. Até que eu terminei a faculdade. Daí eu assumi uma loja em Taquara, depois em Campo Bom, e terminei a faculdade de Direito. E aí foi onde eu larguei a Colombo e vim advogar. Então, resumidamente, a minha história profissional começa lá atrás, desde o primeiro trabalho que foi em obra com meu tio, passando pela questão de entregar boleto no escritório de contabilidade, Tumeleiro, Colombo e advocacia. Né? Essa é a minha jornada. Hoje, escritório, advocacia, serviço público, sou procurador do município de Imbé, advogado, e professor da Faculdade de Direito em Osório. Posso complementar só? Claro. E um excelente empreendedor. Obrigado. Empreender, Max, ainda eu falei esta semana num store, é a ação de fazerem as coisas crescerem. É verdade. Bem resumido, né? Eu li num livro e aquilo me marcou. E tu vem fazendo as coisas crescerem durante essa jornada toda, né? De uma fórmula exponencial, eu considero. Pois Sim. Da onde tu saiu, tua mãe não tinha condição, falou, filho, tu quer? Vai lá, faz. Então, com certeza, é muito inspirador. Muito inspirador. Show de bola, Max já se apresentou. Vamos lá, então. Vamos falar um pouco hoje, Max, então, de gestão de tempo. Gestão né? de tempo. A gente deu uma camuflada ali para despertar aquela dúvida, aquele desejo, tá, mas o que é conciliar o trabalho com vida pessoal? Para mim, tem pessoas que estão considerando aí que não é um desafio. Uhum. Agora, vamos falar o seguinte, Max, vou começar com a primeira pergunta. O que não é conciliar o trabalho e a vida pessoal, né? Então, Léo, viva em compartimentos hermeticamente fechados. É muito boa. Acho que essa palavra, essa frase, essa afirmação, ela tem que ser um mantra. Isso aí tem que estar num quadro. A gente tem que ter na nossa testa uma tatuagem, assim. Por quê? Porque nunca antes, assim, acho que a tecnologia acentuou muito, mas assim, a sociedade, as pessoas estão tudo misturado. A gente está aqui, daqui a pouco está conversando com o cliente, daqui a pouco está conversando com a família, daqui a pouco está pensando no esporte, está pensando no projeto do ano que vem, daqui a 5 anos a cabeça da gente não tem A gente está em vários lugares ao mesmo tempo. E essa multifocalidade não existe, né? Porque foco não é tu dizer sim para uma coisa. É tu dizer não para todas aquelas outras milhares de coisas que tem na tua volta. Então, a gestão do tempo, na minha visão, é a capacidade da gente dizer não para todas as outras coisas que não são importantes naquele momento. E a gente se dedicar com toda a nossa atenção, com todo o nosso coração, com toda a nossa força para aquilo que a gente está fazendo naquele momento. Não adianta estar aqui participando do Infinicast contigo e estar pensando no processo do cliente lá no escritório. Eu não vou estar completo nem aqui e nem fazendo um bom trabalho para o cliente que eu estou pensando lá. A gente tem que estar muito conectado com isso, né? E Dale Carnegie, né, treinamento que eu fiz, tu fez também, fala muito sobre isso, né? Um dos princípios de controle de tempo, gestão do estresse, é viver em compartimentos hermeticamente fechados. Com certeza. Max, explica, usando uma analogia, uma ilustração, o que seria viver num ambiente hermeticamente fechado? Não, primeiro, o que é a palavra hermeticamente, né? Às vezes a pessoa também não tem esse... Exato. Hermético, pensa uma caixa fechada, isolada, impermeável, algo que tu pode colocar dentro da água e não vai entrar uma gotinha de água dentro. Digamos assim. Um container isolado, blindado, fechado com Durapox, sei lá. Isso aí. Né? Ele pode mergulhar lá no fundo que o que está dentro daquele conteúdo não vai se contaminar com outras coisas. Exato. Então, assim, viver em compartimentos hermeticamente fechados nada mais é do que dar foco para aquilo que você está fazendo no momento. Às vezes, a gente fica focando em muita coisa e o nosso cérebro não dá conta de tanta informação. A verdade é essa, por mais acima da média que tu seja, por mais energia que tu coloque, chega numa hora que tu pode bugar o sistema. Eu vejo muito isso, eu converso muito com empresário, a gente estava falando um pouquinho antes aqui,
E eu vejo isso, que ser empreendedor tem também o lado negativo. Normalmente as pessoas veem o lado positivo. Olha, a pessoa é referência, ela é sucesso, ela tem visibilidade, ela tem fama, ela tem recurso agora, ela está viajando, ela está tocando um carro. Esse é o lado, a pontinha do iceberg, a parte que as pessoas veem que parece bonita, né? Mas ninguém vê que aquela pessoa às vezes não consegue desconectar. Que às vezes ela está no banho e está pensando no problema do dia seguinte do ano que vem. Que ela está dormindo e no meio da noite ela acorda preocupada com o problema do dia de amanhã, da folha de pagamento e tudo mais. Então a questão é essa, né? Viver hermeticamente fechados é como se essa analogia que eu poderia dizer. É como tu imaginar uma caixa. Vamos pegar aquele Tupperware, sabe o Tupperware? Uhum. O Tupperware é aquele embalagem que tu coloca e fica bem vedadinho. Se botar uma bolacha ali, ela não vai amolecer. É tu ter um ambiente hermeticamente fechado para os teus problemas. Tu vai resolver um problema de cada vez dentro de um ambiente hermeticamente fechado. Então, quando eu tô com a família, eu vou me dedicar para o meu filho, para minha mulher, para minha filha. Quando eu tô no meu trabalho, eu vou dedicar para o meu trabalho. Quando eu tô cuidando de um cliente A, eu vou cuidar daquele cliente A, não vou me preocupar com o cliente B. E é sobre isso que eu acho que controla muito o estresse, nos dá qualidade de vida, né? Exato, com certeza. Ô Max, e se não fizer isso, o que pode vir a acontecer com o empreendedor, com até mesmo um vendedor, né? A gente comentou, a gente tem um público macro aqui hoje. Pega o vendedor, pega o empregado, pega o que dá o emprego, o empresário, o empreendedor, né? E mais especialmente assim pro empresário, que a gente sabe, eu sofro muito com isso. Falei ainda hoje pro Lucas, essa live, esse episódio vai ser, falando no modo bem português, chinelada na minha cara hoje, porque eu tenho que botar em prática muitas coisas. Sim. Não é fácil gerir pessoas, gerir uma equipe, gerir clientes. Tem clientes que chegam lá e que é o Max, que chegam lá na loja e que é o Léo. E daí tu tá com outra pessoa, mas essa sacada agora que eu acabei de pegar contigo, esse insight de tu dizer não para as outras coisas, porque tu tem que focar naquilo ali, tu tem que estar hermeticamente fechado. Por mais que eu fiz esse curso, a gente vivenciou junto, né? Às vezes a gente acaba que tem que ir lá beber na fonte de novo. Então, sim. O Infinity Cash, tu tinha me perguntado qual era o propósito do Infinity Cash. Não vou ser hipócrita e dizer que eu só tô aqui para transbordar, e sim também para beber da fonte. Legal. Por isso que é um grupo seleto de pessoas que eu convido, né? Com experiências, com vivências, com desafios vencidos, com muitos problemas resolvidos. E eu acredito que tu passou, né, Max, por esta fase. Às vezes, tem dias que a gente ainda se vê nessa estreita, mas tendo essas ferramentas claras, né? Sim. Com certeza nos ajuda muito. O que acontece, Max, com o vivente que não entendeu isso? Que, não, eu ouvi isso aí, é besteira, eu vou continuar do jeito que eu tô. Querendo abraçar o mundo. É verdade. Léo, primeira situação é que em algum lugar o cobertor vai ficar curto. Em algum lugar o cobertor vai ficar curto. Eu vejo empresários que perdem família, que perdem a mulher, que perdem o filho para as drogas, por falta de relacionamento, falta de contato. Um belo dia ele chega em casa e ele vê que não tem mais relacionamento com o filho. O que houve? Faltou ele investir tempo com o filho. Um belo dia a mulher diz, não quero mais, o casamento acabou, não te amo mais. O que faltou? Faltou ele investir horas de qualidade para ela, né? E a verdade é essa, né? A gente tem que ter um planejamento. Um planejamento. Eu acho que o que falta hoje é as pessoas destinar um tempo para planejar. Planejar o seu ano. Agora, no início do ano, eu fiz alguns stories no meu Instagram também sobre isso, sobre planejamento. Eu parei e aqui, ó, caneta, papel. Durante vários dias eu ia anotando e ia planejando meu ano. Eu tenho meu ano planejado mês a mês até dezembro. Meu e do meu escritório, das pessoas que trabalham comigo, porque a gente faz meus objetivos estão alinhados com outras pessoas. Eu não consigo fazer nada sozinho. E além de planejar anualmente, eu tenho um planejamento mensal. Eu sei o que esse mês eu tenho que fazer ao longo do meu mês. A minha semana é planejada domingo à noite. Domingo eu pego papel, caneta e vejo tudo que eu vou fazer ao longo da noite, planejamento. E o meu dia seguinte é planejado na noite anterior. Porque o que acontece? Eu posso planejar uma semana toda. Domingo à noite eu vou planejar a semana toda. Boto no papel, faço ali, pego a minha agenda, vou fazer isso, tal dia eu vou resolver aquilo, tal dia eu vou lá com o Léo, tal dia eu vou fazer tal audiência. Mas a verdade é que o planejamento, ele tem que ter a margem de erro, porque sempre que o teu plano sempre vai ter uma variável no meio do caminho. Então, tu tem que ter aquela margem de saber, ok, não deu para ir na academia quarta-feira. Vou na quinta. 6 da manhã. Não deu, ok, tudo bem, segue quinta eu vou. Né? Ou daqui a pouco vou no turno inverso, né? Aquela questão. Bom, não consegui falar com aquele cliente hoje às 5 da tarde.
daqui a pouco eu ligo para ele e marco para outro dia, no outro dia, daqui a pouco fica até melhor para ele. Então a questão do planejamento para mim é fundamental, e o segundo, a resiliência, a flexibilidade, a gente saber que o planejamento, ele normalmente não vai ser 100% concretizado com a execução. Tu vai ter o teu plano, o teu projeto e a tua execução. A execução vai ter que ter a margem de adequação. Eu converso muito com a minha esposa, ela é muito crítica, né? E às vezes eu falo para ela, larga o chicote. Larga o chicote. Que às vezes a pessoa dá aquela impressão que ela fica se chicoteando, porque não consegui fazer exatamente o que eu queria fazer, não consegui ir 5 dias na semana na academia. Tudo bem, mas tu foi 4. Valorize as tuas bênçãos, né? Valorize. E as bênçãos, nesse exemplo, né? Fazer um exemplo de tu ir 5 vezes por semana na academia, 4 vezes por semana, tu não vai desconstruir todo o teu mérito de 4 dias que tu acordou cedo, às 6 da manhã, estava lá puxando peso, por um dia que tu não conseguiu. Exato. Eu acho que esse é um dos sentidos. E isso também acontece no nosso trabalho. Quando, por exemplo, tu não consegue atender os 5 clientes que tu ia conversar no dia, mas tu resolveu um monte de problema, tu ligou para 3 clientes, e às vezes falta esse... uma que eu vejo é isso, falta planejamento. As pessoas acabam apagando o incêndio. Tu acorda o dia de manhã já com o extintor na mão, porque tu nem sabe o que vai acontecer no teu dia. Isso por si só já é um problema na tua vida profissional que vai estourar onde? Na tua vida pessoal. Chega em casa de noite, quem é a pessoa que está mais próxima de ti? Então, acho que a temática da nossa live hoje que é falar de como ter uma qualidade na vida pessoal e profissional, compatibilizar esses dois mundos. Primeiro insight, assim, primeiro código, né, que tu fala. Primeiro código poderoso é planeje. Destine um tempo para planejar. Planeje. Não tem como tu ter qualidades e querer fazer sem ter esse roteiro, um plano de voo. O avião, ele decola do aeroporto até outro com um plano de voo. Ele sabe exatamente a linha que ele vai fazer, a linha reta. Não significa que no meio do caminho não vai ter uma turbulência, não vai ter aquela dorzinha de barriga, não vai ter que apertar o cinto, não vai o comandante lá na frente dizer, estamos passando uma turbulência. Ok, mas tu vai chegar no destino final e tu vai ter aquelas férias maravilhosas. A questão é saber que no meio, entre o ponto A e o ponto B, tem turbulência muitas vezes, mas tu tem que ter um traçado. E não tem. Às vezes o pessoal pega para dirigir vamos dizer assim, a nossa vida como se fosse, sei lá, um drone, de qualquer maneira, né? Que a pessoa sai voando e onde achar. Então, acho que o insight primeiro é esse, planejar, e segundo, ter flexibilidade para lidar com os desafios que vão acontecer durante a execução. Resiliência, né? Resiliência, essa é a palavra. Ô Max, eu agora lembrei de outro princípio. Se eu tiver errado, tu me corrige. Colabore com o inevitável. Todo dia eu uso. Isso vai potencializar a tua crença do mérito. Eu acredito, como tu falou. Valoriza tuas bênçãos, né? Porque eu vejo esse exemplo que tu usou do chicote todos os dias nas pessoas. Tem pessoas que usam demais, tem pessoas que usam de menos, então tem que ter aquele equilíbrio, né? De, poxa, não fiz, bota a resiliência, vou fazer amanhã, show, e ter a crença do mérito. Mas eu vejo que as pessoas estão potencializando a crença do demérito, né? Potencializando o que não fizeram e se frustrando e tal. E a palavra depressão, na verdade, todos têm, né? É depressão, todos os dias é uma pressão. Então, se saber equilibrar aquilo ali, vai ajudar. Usando o quê? Um planejamento, sim, resiliência e colaborar com o inevitável. Muito bom, muito bom. Amanhã meu dia será outro, com certeza. Léo, uma outra coisa, não sei se tu quer conduzir teu roteiro. Não, toca a ficha. Uma coisa que eu acho importante também, dentro desse contexto, da gente entender que nós somos seres humanos, né? E que o ser humano, muitas vezes, ele tem que descansar antes de se cansar. E eu vejo muito isso. Às vezes o cara tá lá, quinta-feira, enlouquecido. Não tem problema nenhum, se tu é um empresário, por exemplo, pegar e dizer, olha, pessoal, hoje de manhã eu não tô com condições, de tarde eu vou estar com toda a energia. Ou ligar para o cliente e dizer, olha, eu não tô hoje legal para conversar contigo, eu quero estar em alto astral porque tu merece um atendimento top. E ligar para o cliente e dizer a verdade, porque as pessoas, quando a gente fala a verdade, a outra pessoa, se ela é de verdade, ela vai entender. Então, assim, uma das coisas que eu penso às vezes a gente tem que descansar antes de se cansar. A gente sabe que vai ter desafios. E para te ter qualidade, tanto na questão pessoal quanto profissional, é isso. Não adianta tu estar em férias e no celular resolvendo o problema. E não adianta tu estar no ambiente de trabalho pensando nas férias ou descansando. Tu tem que viver em compartimentos hermeticamente fechados. E antes daquele desafio que vai vir, e tem semanas, tem dias que são desafiadores, descansa, te prepara, porque o outro dia vai necessitar. O bicho vai pegar. Max, tem como a gente aprender a relaxar dentro do trabalho? As pessoas que nunca teve esse hábito. Sim. Dá uma dica aí. Tchê, vou te dizer que eu
eu conheço esse princípio também, né? Dentro da nossa formação a gente tem ele, Sim. né? E vou te dizer que para mim é um dos mais desafiadores, né? Mais desafiadores. Por quê? Porque o ideal é que tu possa fazer isso, uma pausa, um relaxamento, um levantamento. Sabe que a minha área, uma das áreas que eu atuo bem fortemente é o direito do trabalho, né? E dentro do direito do trabalho tem toda uma parte do direito do trabalho que é a ergonomia do trabalho. Então, como a gente passa muito tempo sentado, os próprios engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho dizem, olha, não é saudável tu ficar 5 horas sentado na mesma mesa. Então, de vez em quando tempo tu levantar e fazer a ginástica laboral, te estender. Então, eu acho, e isso eu faço. Uma das coisas que é muito saudável é de tempo em tempo tu poder fazer pausas para alongar, para pegar um ar. Vou te contar um segredo rápido assim. Eu fiz um mestrado, que é um curso bem difícil assim do direito, né? Que é para poder dar aula em faculdade. Eu fiz 2 anos de mestrado e eu descobri um método chamado método Pomodoro. Não sei se já ouviu falar. Não. O método Pomodoro consiste no seguinte conceito. Tu dividir o teu tempo do teu dia em frações de 30 minutos. Então, por exemplo, eu tenho que usar uma manhã de estudo e eu tenho que ler um livro de 200 páginas. E eu tenho o desafio de manter o foco. Então, o que eu faço? Eu vou ler 25 minutos com atenção focada, eu não vou olhar celular, não vou levantar daqui. 25 minutos eu vou cronometrar e vou ler aquele livro ali. 5 minutos, depois que eu completei 25 minutos, os próximos 5 eu levanto e faço o que eu quiser. Vou olhar uma televisão, vou dar uma caminhada na rua, vou mexer no celular, vou tomar uma água. Sim, sim. E tu faz isso frações de 30 minutos. Fez isso, daqui a pouco faz mais 25, mais 5. 25 focado, 25 descansando. E assim eu consegui passar no concurso público, assim eu consegui fazer o concurso, fazer o mestrado. E eu acho que é uma das formas que, por exemplo, quando a atividade de trabalho é intelectual, por exemplo, tu consegue relaxar no trabalho. Porque tu não fica, dizer assim, ó, cara, tu tem que ficar 4 horas aqui preenchendo esse formulário e fazendo... A pessoa vai cansar, a gente é ser humano, então tu precisa ter pausas durante o trabalho para poder desenvolver com qualidade. E as pausas, que a maneira que tu vai descansar, pode ser isso, pode ser ligando para um amigo, fazendo qualquer coisa. Eu acho que o importante é saber que tu não pode também ser desgastante o trabalho, né? Tem que ser uma fonte de prazer. Exato. Eu até postei um vídeo no finalzinho ali, acho que foi no último dia de 2022, no final do ano, limpando a piscina e tomando banho junto, não sei se tem esse vídeo. E lá na loja, volta e meia, eu uso essa ferramenta, né? Que é relaxar no trabalho. É assim, conversando com um parceiro, com um cara que seja bom ouvinte e que eu também possa escutar ele. E é legal pontuar, Max, que não é 1 hora, né? Não é 2 horas. A gente já tem um intervalo do almoço, no nosso caso, né? Sim. Então já tem aquele descansinho. Mas no meio da tarde, à tarde são 4, 5 horas. Aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos, pô, vai ali... Né? Um exemplo, eu tenho carros ali que eu sou apaixonado. Então eu vou ali dentro daquele carro, ligo um ar-condicionado, fico analisando, fico vendo, pô, que legal, né? E eu considero isso relaxar. Então, tem pessoas, a gente tá falando aqui de advocacia e loja de carro, mas já ficou 2 insights aqui bacana para as pessoas conseguirem adequar, né, dentro da sua profissão hoje. Muito bom. Ô, Max, e agora, essa pergunta que foi a Natália que te mandou, tá? Foi ela que preparou. Olha só. Ô, Lucas, galera que tá nos assistindo ao vivo aí, não esquecem, a caixinha do YouTube tá aberta, do Instagram aqui também tá aberta, daqui a pouco o Lucas vai vir aqui, a gente quer interagir com vocês. Se tiverem pergunta, Léo, tô com muita dificuldade de gerir meu tempo, quero te perguntar como eu faço hoje para conciliar, enfim, fórmula pergunta aí e eu e o Max, especialmente o Max, que é meu convidado hoje, né, meu professor nessa parte, a gente vai responder de todo o coração. Vamos lá. Só para não... A pergunta da Natália. Para interagir com a galera ali. Bora. A da Natália eu acho que vai abranger muita gente aí. Vai ajudar muita gente. Como desligar o modo trabalho no final do dia? Para que não leve o trabalho para casa. Boa. Bom, eu acabei de falar antes ali sobre o meu método, né? Acho que cada um pode desenvolver seu método. Como eu faço para desconectar do trabalho? Primeira questão é ter o teu dia bem planejado. Se tu não planejou o teu dia, às vezes o problema vai chegar de noite. Por quê? Porque tu não planejou ele. Tu não planejou. Não significa que 100% das vezes o problema não vai chegar no turno da noite. Mas, por vezes, tu pode... Por exemplo, tu viu que tu não conseguiu resolver determinado trabalho até as 5 da tarde. Pega aqueles 3, 5 problemas, questões que tu talvez teria que avançar à noite...
anota pro dia seguinte e no dia seguinte tu retoma ele. Se for algo que é relacionado com alguém, com algum compromisso que tu combinou com alguém, cara, liga o telefone e diz, olha, não vou conseguir e remarca pro dia seguinte. A questão é não levar o trabalho para casa. Isso realmente é desafiador, mas parte muito de uma intencionalidade. Eu acho que essa questão assim da gente conseguir não levar o trabalho para casa parte desse contexto da gente conseguir planejar nosso dia. Mas não é só isso, viu, Léo? O que eu penso, e para mim foi uma virada de chave, especialmente para quem é empreendedor e que pode em algum momento se sentir sobrecarregado. Eu comentei contigo, né, que eu estou lendo um livro, um audiobook, na verdade, que é o Mito do Empreendedor. E ele conta basicamente os 3 níveis de empreendedor. O cara começa o negócio normalmente fazendo tudo. Ele é a secretária, ele é o financeiro, ele é o administrativo, ele é o comercial, ele é o que entrega, ele é o que faz tudo. Chega num ponto que ele vê que ele não está dando conta daquilo. Então ele chama alguém para trabalhar para ele. E daí ele começa a ser o administrativo, ele começa a secretária a fazer as coisas, ele vai lá, orienta, né, e troca. Daqui a pouco contrata um vendedor, vai lá, orienta o vendedor, contrata um advogado, vai lá, orienta o advogado. Ele fica administrando, mas ele está ali na operação junto. Chega num ponto que daqui a pouco ele tem, por exemplo, 20 pessoas, ele não consegue servir as 20 pessoas e acompanhar os 20. Né? E aí chega no ponto que ele entende que ele tem que passar para o próximo nível, que é de empreendedor. Então o livro, O Mito do Empreendedor, ele fala, nem todo mundo é empreendedor. Tem pessoa que passa uma vida sendo empregado do próprio negócio, que é o nível 1. É o barbeiro que ele é o que a cobra, é o que corta, é o que limpa o salão. Ele é um empregado dele mesmo. Ele não é um empreendedor. Ele não gera oportunidades, porque empreendedor é aquele que gera oportunidades. Né? O teu negócio, para ser um empreendedor, ele tem que ser algo da maneira X. O empreendedor é aquele que gera oportunidades. Esse é o código. Não tem como tu ter sucesso como empreendedor sem gerar oportunidades para os teus clientes, para as pessoas que trabalham contigo, para a tua família. Isso é empreender. Não é simplesmente gerar lucro para um negócio. Empreender é gerar oportunidade. Quanto mais oportunidade tu gera, mais sucesso profissional tu tem, porque tu está criando valor na vida das pessoas. E o universo é tão perfeito, a Bíblia fala isso, né? Que tu tem que amar o próximo quanto a ti mesmo, que quanto mais tu dá, mais tu recebe. Então, assim, eu penso que... Falei tudo isso para resumir a pergunta da Natália. Além do planejamento, que para mim eu sou um cara muito planejador. Eu te falei, olha, meu ano está planejado, minha semana, meu dia, tudo está planejado. Significa que não surge um imprevisto? Surge, mas eu alinho com o meu cliente como é que eu posso atender. E o outro é construir lideranças. Construir lideranças. Lá no meu escritório eu tenho uma colega, uma colaboradora, que é a Laura. Tá? A Laura trabalha comigo desde o primeiro semestre da faculdade. Hoje ela é advogada, formada. E a Laura, ela passou comigo várias fases do meu negócio, né? Quando ela começou sendo a minha estagiária, era eu e ela e a Letícia. Uhum. E hoje a gente tem a equipe é maior. Pioneira. E eu disse para ela uma vez, e ela fazia parte administrativa, eu disse, Laura, para te poder advogar, tu vai ter que deixar de fazer o administrativo. Então tu vai ter que construir alguém pro teu degrau. Porque a vida, tu só sobe um degrau quando tu puxa alguém pro degrau que tu tá. Tu só consegue ir pro próximo degrau como empresário se tu hoje conseguir formar na tua equipe alguém que vai fazer o que o Léo faz hoje. E essa é a grande sacada também para te poder ter gestão do tempo, qualidade de vida, desligar o celular depois das 6. Tu tem que ter pessoas. A verdade é essa. Quando tu tá no nível de jogar o jogo de empresário, de empreendedor, tu tem que gerar oportunidade. Só que onde que tranca isso? Normalmente o empresário tranca no ego dele, porque ele acha que só ele vai fazer um bom atendimento pro cliente. Só ele vai fazer uma boa audiência, só ele vai fazer uma boa petição. E não. Às vezes tu tem um cara do teu lado que pode fazer uma venda melhor do que tu. É só que tu tem que fazer o quê? Dar oportunidade, treinar, acompanhar, aceitar que vai errar, porque a gente também erra. Só que a gente é muito mais tolerante com os nossos erros, né? Do que com o do outro. Uhum. Então, Léo, assim, para mim, a questão do celular, por exemplo, essas questões, a verdade é que hoje em dia é muito difícil desconectar. Quando tu tem uma equipe que dá suporte, tu treina, essa equipe consegue absorver para ti muitas das coisas. E te sobra tempo para te fazer as coisas que tu quer. Né? Lógico. E saber dizer não. Tá? Essa é a minha última insight. Libertador. O não é libertador. Cara, Max, tem que vir aqui que eu tô... Cara, hoje eu não consigo. Infelizmente, não tem como. Vou perder o cliente? Não sei, mas às vezes ter o posicionamento, dizer não com educação, com cordialidade, explicar o porquê que naquele momento tu não pode, é importante. Eu vejo que, principalmente quem é emocional, né, quem tem essa vontade de fazer pelo outro, né, agora indo lá pro curso do Enneagrama, né, que a nossa realização é fazer a realização na vida do outro, a gente acaba
deixando nossa vida pessoal de lado em favor do outro. E às vezes pode acontecer, não que eu não tenha feito. Uma vez um amigo me ligou, era quase meia-noite, eu fui resgatar ele lá na Barra do Imbé com um problema de um carro lá. Quem era esse cara? Não sei, é um amigo meu aí. Mas são pessoas especiais, em um momento especial. Mas a regra é que tu não faça isso, né? Eu já também disse para clientes que me ligaram à meia-noite e disse, tipo, eu não consigo te ajudar. Eu estou em casa com a minha mulher, com a minha filha, eu vou ter que te indicar um outro colega, né? Eu dou também uma alternativa. Mas é isso, parte muito da gente saber dizer não. Sim. Então, planejamento é um insight, né? Para, por exemplo, desconectar. Planeja teu dia. Inclusive, planeja o que pode dar de errado. A gente planeja só o que dá certo. Se der errado, isso, o que eu vou fazer? Segundo, ter pessoas com quem contar. Ok, eu não vou poder ir naquele cliente, mas será que o Pedro, o João, a Maria pode fazer isso por mim? Claro. E fazer bem, ou talvez até melhor que eu? Sim. E terceiro, cara, mesmo que tu planeje, mesmo que a pessoa não possa fazer, às vezes dizer não é libertador, que nem tu falou, né? Dizer não às vezes é libertador e é necessário às vezes, né? Sim. Então a minha receitinha do bolo, Natália, é essa, tá? É ter um planejamento, ter pessoas e saber dizer não. Eu acho que esse é o caminho. Planejamento, dizer não, e esqueci a mais importante aqui. Eu anoto tudo, gente. Uhum. Se quiserem seguir meu exemplo, porque o exemplo arrasta, né? A gente só falar aqui, ó. Peguem caneta, peguem papel e anotem, gente. Anotem e já comecem a praticar amanhã. Vamos lançar o desafio? Bora. Vamos lançar o desafio? Amanhã mesmo, se tu anotou isso aqui, posta um story lá assim falando, marcando eu e o Max. Comecei meu dia planejando. Planejamento. Vai lá que a gente vai repostar. Se tu é um empreendedor, marca a tua empresa, a gente vai repostar. Nossa divulgação aí, nossos Instagram estão tendo uma visibilidade grande, vai te ajudar, hein? Planejamento, Léo, não é fazer Quando a gente fala planejamento, o cara pensa um laudo de empresa big. Não, cara, é uma listinha, um papel, caneta, né, um papel do pão, um papel do caderno, uma folha de caderno rasgada. Exato. Hoje eu vou fazer isso. Ponto. Exato. Tinha uma época que eu estudava para concurso que eu fazia isso. Eu pegava uma planilha e eu tinha planilhado o que eu fazia das 8 às 11 da noite. De 1 em 1 hora. Era muito complexo aquilo. Rendia muita produtividade. Depois abandonei isso. Por quê? Porque eu vejo que muitas vezes dá para te fazer no bloco de notas do iPhone. Quem tem o iPhone é uma baita ferramenta para te planejar teu dia. Hoje eu uso muito isso às vezes. Ou o mais analógico, mas que é o que mais funciona, um papel em branco e uma caneta. Cara, pensa de manhã, toma teu cafezinho, aquela hora do cafezinho que tá lá pensando, em vez de ficar, às vezes, não navegando em conteúdo inútil, gasta 5, 10 minutos da tua manhã para planejar teu dia. O ideal, na verdade, é no dia anterior, que eu te falei, eu planejo no dia anterior, né? Daí tu já tá na frente de muita gente, é que nem acordar mais cedo, né? Tu acorda às 5, 6, tu já tá na frente de muitas pessoas. Com certeza. Natália tá respondida, deve estar assistindo lá de casa. Não, mas ela... Não só a Natália, mas todos os telespectadores. Cara, eu quero te parabenizar pela Natália também, porque um grande homem tem sempre do lado uma grande mulher. Grande mulher. Isso não é nem atrás, né? Atrás de um grande homem, não é atrás, é do lado. É do lado. E nesse ponto a gente também tem uma história parecida, né? Tem a Letícia lá que tá do meu lado e tem a Natália. Verdade. É isso aí. E quando aconteceu algo que não finalizou da maneira que a gente queria, e eu fui lá e falei, não, vou fazer, e ela falou, não fez. Depois, o que tu acha que aconteceu? A mulher, ela tem uma frase universal, né? Eu avisei? Eu te avisei. Eu te avisei. Então, o sexto sentido da mulher eu reconheço. É mais apurado do que do homem, com certeza. Aí. Por isso que Deus, né, fez ali pra complementar, com certeza. Bom, ô Lucas, já deu quanto tempo aí? Tu tem noção disso? Papo voa, né? A gente sabe que a gente, às vezes, a gente comeu um churrasco uma vez, um domingo, e a gente visualizou teus anos, assim, e a conversa podia ir à noite aquele dia, né? Falta a gente fazer outro, inclusive. Vamos fazer. Tá à disposição lá, churrasqueira, piscina, é só a gente marcar um dia lá. Ô, Max. E Deus é tão grandioso. Eu ouvi uma frase, depois eu nunca mais me esqueci, eu cito ela direto. Deus abençoando lá de cima e a gente executando aqui embaixo, não tem como dar errado. Ele nos surpreende. O plano do homem, ele muitas vezes dá certo. Mas o meu plano, tu me perguntou assim, Léo, daqui tanto tempo tu imagina ter uma loja na avenida? Deu, Max, pelas minhas contas, tem carro hoje, Max, na verdade eu quero botar uma loja na avenida de trás ali mesmo, porque daí já tá de bom tamanho e tal. E tu me falou, cara, não, vamos pensar um pouco mais alto aí, vamos lá? Conhece o teu potencial e tal. E às vezes a gente duvida muito do nosso potencial. A gente falou de Capão, lembra? Capão da Canoa. Cara,
tem potencial para vender em Capão, né? Lembra que eu te falei? Amém. Esse também já tá nos planos. Tem um tempo determinado aí, de repente vai vir já antes. tá fazendo venda vem, para lá, né? Capão direto. E, cara, a gente falou em 5 anos essa loja, né? E veio em 2 anos. Então, Deus, ele muitas vezes nos surpreende. Eu até anotei um texto aqui, Max. Esse texto, essa passagem é escrita por Salomão também, Eclesiastes. Eu comecei lendo a Bíblia por Provérbios, porque fala muito de empreendedorismo, sabedoria, disciplina. E fui para Eclesiastes, que também é Salomão que escreve. E Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 14, fala assim, ó. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Esse texto, para mim, muitas vezes, quando eu tô passando por uma turbulência, por uma adversidade, eu lembro. Se esse dia tá ruim, é porque Deus tá me forjando. Vai vir coisa grande. Então, é sempre reverter, né? Potencializar pro lado bom. Fazer do limão a limonada, né? Sim. E Deus, ele surpreende, cara. A gente, às vezes, quer... Não, porque meu futuro nesse ano vai acontecer isso. E, às vezes, acontece coisas muito maior que a gente imagina. Por quê? É Deus abençoando e a gente executando aqui de baixo, né? É isso aí. Então, eu sempre corro para a palavra, porque eu entendo que a fonte principal a gente tem que beber dali, porque todos os livros que eu já li, não li muitos, mas os poucos que eu já li, algumas foi até indicação tua, sou muito grato por isso, alguns treinamentos. Eu vou e agora no decorrer da leitura da Bíblia, assim, eu venho olhando, poxa, isso aqui tá lá, só que de uma interpretação um pouquinho diferente. Sim. Né? E, cara, é incrível. Deus na minha vida, na nossa, né? A gente fala muito sobre. Não adianta a gente querer ter saúde emocional sem antes ter a espiritual, né? Ter a nossa paz interior. Daí a gente vendo assim, Max, usando uma analogia agora, que a gente tem que estar num ambiente hermeticamente fechado. E eu, essa semana, escutei a história de Moisés. E quando Moisés queria falar com Deus, ele ia pro monte. O que ele fazia? Quem é que tava no monte? Ninguém. Ele ia para o ambiente dele hermeticamente fechado, vamos usar agora a ilustração que tu usou, era um monte para falar com Deus. Uhum. Então esse momento, dentro da nossa gestão do tempo, para a gente conseguir coligar o trabalho com a nossa saúde emocional, o nosso pessoal, né? Eu acho muito importante esse momento espiritual, assim, né? De tu agradecer até as coisas que nem aconteceu ainda. Eu agradeço. Agora a gente acabou de falar da loja de Capão, eu já tô até agradecendo. Né, uma profecia, um sonho também que eu tenho, que eu tô trabalhando para isso. O Infinity Cast antes de eu ter, já tava agradecendo também. Sabia que ia dar certo, sabia que Deus ia abençoar, porque eu tava executando, né? O agradecer libera o fluxo de receber. Muitas pessoas não têm bênçãos na vida porque ela reclama do que ela tem. Quando tu começa a agradecer pelas pequenas coisas, por acordar com saúde, por respirar, por ter um pãozinho cacetinho para tomar com café preto de manhã, quando tu começa a agradecer pelas pequenas coisas, eu tenho certeza disso, convicção. É onde o universo, Deus, ou como tu for a tua crença, vai abrir as portas para te receber mais. Pô, essa pessoa tá sendo grata. Quando eu começo a falar, merda, nojo, tudo errado, minha vida é um fracasso, o que tu tá atraindo pra tua vida? Tá reclamando, tá clamando uma coisa Essa ruim. é a energia. Nós somos seres de energia. Se a gente botar aquelas telas que nem tem no aeroporto de calor, a gente está aqui passando energia um para o outro. E a energia, ela se transporta, inclusive, pelos meios telemáticos, tá? A pessoa que está lá está sendo impactada pela nossa energia que a gente está comunicando aqui. Exato. Então, se eu comunico uma energia boa, eu estou atraindo para minha volta pessoas que vão ser boas energias. Nós somos a média das pessoas que a gente mais se relaciona. Ao mesmo tempo que se eu jogo para o universo coisas ruins, energias ruins, eu trago coisas ruins. Então, a questão do networking positivo para a qualidade da nossa vida, a questão da ambiência, tá? Ambiência é muito importante. O que é ambiência? Tu tá nos ambientes que tu circula, na tua casa, na tua família, no teu local de trabalho, no teu grupo de amigos, fazer a escolha certa. Onde que eu tenho que estar? Onde que vai agregar para mim como pessoa, como profissional, como negócio? Por que também não escolher onde eu vou, com quem eu quero fazer negócio, né? A ambiência é algo fundamental para a gente ter uma qualidade de vida. E isso faz todo sentido para mim quando a gente está tratando de uma pauta como essa. Às vezes a gente está vibrando no meio de pessoas que vibram negativamente e essa energia chega na tua casa, chega no teu trabalho e tu não sabe por quê. Porque a tua ambiência, a frequência, o meio ambiente que tu tá, as pessoas, o teu ecossistema de relações, ele tá desequilibrado.
E aí tu não sabe o que tá acontecendo, porque tu tá dando todo o teu esforço. Mas é porque tu tá na ambiência errada, tu tá na ambiência de pessoas que não vibram na mesma frequência. Por que a gente se conecta? Eu tenho uma resposta, porque a gente vibra na mesma frequência. A gente tem a mesma ambiência. Eu torço o mesmo Wi-Fi. É isso aí, eu tenho essa frase, né? Essa é uma frase também patenteada, né? O Wi-Fi tem que conectar. Tem que conectar. Sabe? Se o Wi-Fi não conecta, cara, afasta, procura uma conexão melhor. Às vezes tu tá lá batalhando para ter uma conexão com alguma pessoa que tem um pauzinho de Wi-Fi ali, uma linhazinha, sendo que tu tem uma infinita possibilidade de Wi-Fi 10G, né? Então eu busco muito isso, tá? Tem alguns círculos de amizade que eu evito, tem alguns círculos profissionais, tem cliente que eu não pego para trabalhar porque o Wi-Fi não conecta e tudo bem, minha profissão me propicia isso, né? Eu gosto de trabalhar com quem vibra na mesma frequência que eu, e eu gosto de impactar as vidas através do meu trabalho sobre isso. E isso, Léo, o nosso trabalho, ele também fala muito sobre isso. Tu sabe o que eu vou te falar agora? É tão gostoso quando o teu trabalho transforma a vida de alguém. Exato. Entregando um carro para uma família que vai usar, vai fazer lazer. Entregando o carro para um trabalhador que guardou todas as moedinhas que tinha para ir lá e vibra quando passou na financeira o financiamento dele. Tu tá impactando a vida daquele, tu tá proporcionando lazer, realização de sonhos, né? Isso é bom. Aí quando o cara, por exemplo, compra um carro e vai reclamar que a maçaneta tá com barulhinho, não que não seja o dever tu de reparar, né? Mas, tipo assim, às vezes tem pessoas que procuram problema. Não sei se tem essa percepção. Tenho e vivo isso. É isso aí. Então, assim, ambiência é tudo. E quando tu fala da tua história e de que Deus é maravilhoso, eu concordo contigo. E vou te lembrar, né? Tu sabe disso, mas assim, lá no nosso livro de ouro do Dale Carnegie tem uma frase que ele fala: a maneira ideal de evitar preocupações. Uma palavra. Oração. Reze. Reze. A maneira ideal de tu evitar procurações. Reze. E o silêncio é a melhor hora. Sabe qual é a hora que eu mais me conecto com Deus? A hora que tá todo mundo em casa dormindo. Eu sou o último a dormir normalmente, né? Porque a nossa energia reverbera muito, até desacelerar o dia. Aí a hora que eu conecto com Deus, converso com Ele, meu bate-papo ali. E oração, pessoal, para quem não tem essa prática, né? Ou em algum momento da jornada se desconectou de Deus, é a coisa mais simples. É como se eu estivesse conversando com um amigo. E agradece pro amigo que ele tá ali do teu dia, tu não tá vendo ele, mas ele tá te ajudando. Conversa com ele, amigo, eu queria isso aqui daqui a tempo, porque Deus é teu amigo. Ele tá do teu lado te acompanhando. Acolhedor, né? Então, fecha teus olhos de noite e conversa com Deus como se é um teu amigo invisível que tá ali. Quando a gente é pequeno, a gente tem, né? Alguns têm os amigos imaginários. Pensa que Deus é o teu amigo imaginário, porque ele é um amigo invisível, ele tá contigo. E bate esse papo com ele e tu vai ver a transformação da tua vida. E começa a pedir também, né? Agradecer e pedir. Não só pede também, seja específico no que é. E vai ver a transformação que acontece. Então, para mim, o lado espiritual também faz todo sentido. É importante na vida de todos nós. E quem não tem isso, não adianta tu ter saúde física, saúde emocional, saúde financeira, se tu não tem saúde espiritual. Em algum momento tu vai sentir essa loucura. Vai chegar um momento da tua vida que tu, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, aquilo, mas alguma coisa está faltando. É Deus que está faltando na tua vida. Exato. Opa! Anda lá. Ser operacional e confiar nos colaboradores para realizar o mesmo. Como o Max vê a importância do estudo e conhecimento em relação ao crescimento do negócio? Boa. Cara, o Anísio, eu sou fã do Anísio, né? Ele sabe disso. Anísio, está nos ouvindo aí, receba. Lá na câmera. Receba. Receba essa mensagem. Tome posse. Hoje o meu logotipo lá, o nome foi o Anísio, que num determinado momento da vida profissional dele, ele trabalhou marketing, ele me desenhou a fachada no meu escritório. E a pergunta do Anísio é com relação a algo que realmente é uma dor do empresário, que é a questão de como que tu consegue delegar. Né? Como consegue delegar? Ele, o estudo, lógico, o estudo, Anísio, na minha visão, ele é transformador na vida da pessoa. Né? Dependendo da profissão que tu vai escolher, então, ele é necessário. E o estudo, só que eu tenho que fazer uma distinção aqui. Uma coisa é o conhecimento e outra coisa é sabedoria. Uma coisa é conhecimento e outra coisa é sabedoria. Eu conheço pessoas que são muito bem-sucedidas em várias áreas da vida, que têm grandes negócios, que têm grandes patrimônios, que são bons pais de família, que têm felicidade real e sucesso. E eles não têm um diploma universitário. Então eu não vejo, assim, em que pese eu seja, tenha faculdade, tenha especialização, tenha mestrado, eu não vejo que esse é o único caminho. Agora, a sabedoria, o meu sogro que mora na Borrússia, ele é um cara que tem sabedoria.
Ele tem 70 anos, ele é semi-analfabeto, mas eu me inspiro muito nele e tem muito insight que eu recebo de conversar com ele. Porque ele pode não ter o primário completo, Sim. mas ele tem sabedoria. Então, lógico que é aquela história do talento e da habilidade, né? Do talento e do treinado, né? Se tu tem já um ambiente, uma ambiência de pessoas que vão vibrar na mesma sintonia, que tu vai compartilhar sabedoria, tu vai receber, seja do teu amigo, do teu cliente, da tua família, e tu ainda, além disso, tu continua buscando estudo, tu vai ter sempre uma ferramenta a mais na tua vida. Agora, especificamente com relação ao empresário, quem tem equipe, o Anísio é um multi-empresário, né? Eu acho que ele deve estar com uns 3 negócios simultâneos aqui, ou 4 agora, pelo que eu me lembro de cabeça. Anísio, o que eu penso? Eu penso que a questão é tu saber como delegar, né? E como ser alguém que se desapega da percepção do ego. Porque quando a gente começa um negócio e ele começa a dar certo, o difícil é entender que alguém que não é você vai conseguir te ajudar naquilo que você faz muito bem. Então, o treinamento é algo importante para que tu tenha equipe. Eu não conheço nenhum empresário que teve sucesso e qualidade de vida e tempo disponível que não treinou pessoas. Então, por isso que eu digo que o líder, ele é, antes de tudo, um treinador de pessoas. Ele tem que dedicar tempo para ter tempo. Para mim, ter bons advogados no meu escritório, fazendo boas petições, fazendo boas audiências, atendendo bem os clientes, em algum momento eu tenho que dedicar tempo da minha experiência para compartilhar com eles e ensinar como funciona esse processo. Lógico, daí se a ideia que eu tenho é conhecimento e tenho experiência, esse seria um caminho possível também. Né? Mas é fundamental, lógico, né? Estudo, para mim, transformou a minha vida. Como pessoa, se eu não tivesse estudado hoje, eu acho que a questão do Anísio como professor, como educador, a pergunta dele seria nesse sentido, né? O quanto que o estudo impacta na vida de alguém. Para mim, na minha profissão, advogado transformou a minha vida. Mas eu não acho que é o único caminho. Eu acho que pessoas com sabedoria, que pode ser pautar pela Bíblia, por um mentor, por um paradigma de alguém de sucesso, não precisa necessariamente ter um nível superior para te ter sucesso na vida. Precisa ser uma boa pessoa, né? E aí também vou citar aqui um versículo da Bíblia, né, que fala, né, que do apóstolo Paulo, se não me engano, ele fala: combater o bom combate. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E é isso que eu busco. Eu busco na minha vida profissional sempre combater o bom combate. Se eu vou trabalhar com um processo, com uma pessoa, com um desafio, eu tento buscar o melhor caminho. Qual a melhor forma que eu tenho que fazer isso? E com equipe também. O maior erro que os empresários têm é tratar mal os seus funcionários. O que ele está fazendo? Ele está combatendo um mau combate. Vai dar o BO lá na frente. Né? E já o gestor, que ele consegue entender que ele precisa de pessoas para crescer, que ele precisa de pessoas para ter tempo, para ter qualidade de vida, para prosperar, para abrir uma filial, ele faz o quê? Treina. O líder é um treinador. Quem? Quem perguntou? Ah, a Laura. A Laura. Então, acabei de falar da Laura. Laura, não sei se estava acompanhando toda a live, mas acabei de contar um pouquinho da tua história aí, porque a Laura é um exemplo disso, né? De pessoa que, ano após ano, ela tá vindo numa crescente muito grande. É uma empreendedora, com certeza. É que nem isso aí. Ela tem um perfil de pessoa que está sempre buscando o próximo nível, né? E é sobre isso. Né? Tu não precisa ter um CNPJ, né? Não que ela não possa um dia ter o dela, mas tu pode ser empreendedora dentro de um CNPJ que alguém já tem e criar o teu espaço nesse contexto. Então, assim, é o que eu estava falando agora, né? A questão de que às vezes o empresário se perde nessa jogada, não consegue compartilhar e não entende que o papel dele, antes de tudo, é ser um treinador. Se ele quer ter tempo e qualidade de vida, né? Se ele quer ser um apagador de incêndio, alguém que vai sempre resolvendo problema, ele sempre vai concentrar nele toda. Eu sou a atração, só eu resolvo, só eu sou bom, só eu sou a estrela, só eu sou... Se só tu for a solução de tudo, não reclama. Não reclama dos BO que vão vir, porque é só tu que concentrou em ti o problema. Tu tem que treinar pessoas para que as pessoas consigam resolver o problema. E tu tenha tempo de pensar na estratégia. Porque se tu tá lá apagando o incêndio, resolvendo o copo do café que faltou, quem é que tá pensando no próximo nível? Quem é que tá pensando na estratégia do teu negócio? Né? Eu acho que essa é a sacada. Né? Exato. E pegando o gancho ali do que a Laura perguntou, a diferença de um patrão para o líder, eu vejo que o patrão, Max, ele está sempre gerando confronto. O que é o confronto? Ele quer diminuir o colaborador e engrandecer. É só a massagenzinha no ego. A partir do momento que ele tem que reconhecer um erro, Deus o livre, jamais vai reconhecer um erro, né? O erro é o colaborador que faz. Agora, o líder,
ele tem diversos, durante o dia, conflitos. Sim. Isso eu tenho, falar, como a gente comentou no começo, né? Aqui é vida real, é empreendedorismo no dia a dia. O líder, ele tem conflitos, porque o conflito ele gera evolução. Sim. Confronto gera guerra, conflito gera evolução. Então, o conflito eu acredito que seja comum. Porque nós viemos de fábrica com itens, com bloqueios, né? Da infância, que o pai duvidou de ti, que o teu irmão falou que tu não ia conseguir, todas aquelas coisas. Então, os conflitos, eles são necessários. E o bom líder, respondendo a Laura, ele não é o confrontador. E sim aquele, né, que vai ter o conflito. Sempre buscar evoluir, né? Junto com o seu colaborador. Que vai saber fazer amigos e influenciar as pessoas, né? Positivamente. Exato. Temos mais algumas perguntas? Estamos chegando aos finalmente. Por mim, eu ficava mais 1 hora, 2 horas aqui, né? Só sobre essa questão do líder ainda, sabe qual foi, na minha concepção, o maior líder de todos os tempos? Sei. A gente já conversou sobre isso. Né? Na minha também. Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele era um líder servidor. Significa que ele era bonzinho o tempo todo? Não. Às vezes ele dava o sermão lá pro Pedro, né? Puxava a orelha de um. Pedro teimoso, né? Enfim, o que era preguiçoso lá. Ele tinha 12... reclamava. Então, e tinha o que traía, Exato, né? Judas. Então, assim, ele, mesmo com tudo isso, ele deixou obras tão grandiosas que mais de 2000 anos depois a gente ainda lembra dele. E o que eu vejo, assim, não longe de ser Jesus Cristo, né? Não tem como a gente se comparar, mas é um norte, né? Eu vejo muito chefe, e eu já trabalhei também com pessoas que não tinham essa visão. Eu muito vi chefes assim que, não, eu mando, tu obedece, eu pago o teu salário, tem que fazer isso, e era isso, não tem nada de... Não, o mundo mudou, a nova geração não quer trabalhar nesse nível. A pessoa quer alguém que seja parceiro, se der um problema, fica tranquilo, esse é um ambiente seguro, a gente tá junto, eu vou te ajudar a resolver, vai lá, te desafia, faz, porque se tu crescer, eu cresço junto. Relação ganha-ganha, acho que essa é a jogada. E Jesus Cristo é o maior exemplo de liderança, maior exemplo na liderança, nas falas, nas ações, na construção de ideais e no principal, no legado. A gente está aqui nessa vida, Léo, eu tenho certeza, para deixar um legado. Qual é o legado que a gente vai deixar quando a gente passar por aqui? Como é que as pessoas vão lembrar na tua lápide lá? Quando tu tiver lá o teu túmulo, o que eles vão dizer? O que vai estar escrito nessa lápide? Qual é a frase que vai te distinguir da tua vida? Tu foi um cara que impactou vidas positivamente? Tu foi alguém que... Ficou na média. Qual é o legado que tu deixa? Essa é a palavra, né? E quando tu pensa em liderança com propósito, é inevitável não pensar em legado. Qual é o meu propósito? Cara, no meu negócio, eu quero impactar vidas. Eu quero tornar a vida do empresário mais leve, porque o problema dele, ele tem que estar liberado para mim resolver e ele poder fazer vendas. Eu quero ajudar a pessoa que está lá precisando de uma aposentadoria, às vezes não tem, ela vai nos procurar, a gente vai resolver, vai conceder o benefício. Então, assim, eu tenho um propósito de impactar vidas e passa muito também por isso, por entender que o empresário, ele tem que gerar oportunidades, inclusive para quem trabalha com ele. O empresário que gera oportunidades, ele nunca vai ter turnover alto, ele nunca vai ter muito giro, porque as pessoas vão querer continuar trabalhando com ele. Ele vai ganhar mais dinheiro, porque as pessoas que estão ali estão tendo oportunidades também melhores. De escalar. E ele vai ter gestão de tempo. Porque não tem, meu amigo, como fazer gestão do tempo sem pessoas. No nível de escala, quanto mais teu negócio subir, mais tempo tu vai precisar. E tem um recurso que é o mesmo recurso igual para todo mundo na vida. Que o Bill Gates tem exatamente a mesma conta bancária que eu, que é as horas do relógio. O Bill Gates, de manhã, ele acorda e olha pro relógio, ele tem 24. Eu tenho as mesmas 24 que ele. Na conta ele pode ter muito mais dinheiro, mas no relógio é a mesma. Então como é que a gente ganha tempo para viver? Gerindo pessoas, capacitando ela para elas fazer as coisas que a gente às vezes no dia não consegue dar conta de fazer. Exatamente. Esse eu acho que é um grande insight dessa nossa live aqui, de falar, né? Que pessoas são uma das chaves para a gente poder ter qualidade na vida pessoal e profissional. Curar essa dor da gestão do tempo, com certeza. Lucas, temos mais algumas perguntas, que daí a gente já vai para o encerramento aqui. Qual a importância de comemorar as pequenas vitórias? Essa é boa, hein? Boa. Essa, eu respondo? Temos que reservar tempo, como não vamos fugir, né, do contexto do podcast. Tem que ter, Max,
esse tempo reservado para isso? Cara, Quero que tu responda. comemore todas as suas bênçãos. Comemore todas as pequenas vitórias. Não deixe para comemorar só aquela vitória do carro XYZ mais top. Cara, vendi o Uninho, top, vamos comemorar. É um carro que foi, é um negócio feito. Não vou comemorar só aquela ação milionária que mudou a vida do meu escritório. Não, aquela açãozinha que a gente resolveu da pessoa mais humilde. Vamos comemorar. É isso aí. É isso aí. O que acontece, Léo? Muitas vezes o nosso pensamento está pelo lado do copo vazio. E a gente reclama do que não deu certo. Agora o segredo é o seguinte, gente. Quem tem sucesso, quem tem uma carreira de sucesso, tem também um histórico de fracasso. Eu não conheço nenhum empresário que em algum momento não teve um fracasso. Não teve o que a gente chama uma ré, né? Uma decisão errada aqui. Uma decisão errada que não deu certo, um dinheiro que perdeu, um negócio que quebrou, um funcionário que botou na justiça. Faz parte. Faz parte. Só que aí, se tu focar nisso aí, tua vida vai para esse lado aí. É aquela história da ambiência e da vibração. Então, comemorar as bênçãos, cada vez que tu comemora, tu tá fazendo o que? Tu tá agradecendo. Então, é uma pequena bênção, tu agradece por ela, e daqui a pouco tu vai vir uma outra bênção maior, e aí vai indo. Daqui a pouco tu tá vendo que tua vida só é virada em bênção. Por quê? Porque tu agradeceu todas as pequenas vitórias. Exato. Deus vai te mandar mais, porque tu tá sendo grato para ele. Né? Exato. Agradece que a graça desce. Vou contar rápido aqui uma vitória que eu tive, que eu considero grandiosa. Teve gente que assistiu aquele story, deve ter rido da minha cara, mas vamos lá. Tu lembra como é que foi a nossa inauguração, né, Max? Sim. Eu tava lá. Top. Fogos, prefeito foi lá, show, música, meu Deus. Sonho concretizado. Top. Só que, Max, tinha um detalhezinho que ainda não tava 100%, mas tava no papel. Tava no planejamento. Sim. Piso, porcelanato 80 por 80, fachada iluminada, pé direito alto, tudo. E eu com aquilo, né? Quando é que vai chegar? Quando é que vai chegar? Muito grato por tudo que já tinha sido concretizado. Rapaz do céu, e eu com aquela angústia. Daqui a pouco chegou 4 JBL e uma mesinha de som e um microfone. Por quê? Quando chegou aquilo, a minha intenção já era falar no microfone meio de surpresa, assim, a toda a família lá, e eu pegar e falar bem forte, assim, com a minha voz, né, com aquele tom de entusiasmo. Parabéns, Max, Letícia, Arthur, vamos desfrutar muito agora com esse carro novo e tal, e uma salva de pau. Aquilo tava ardendo no meu coração, eu queria que se concretizasse. Sim. Para muitas pessoas, o Léo enlouqueceu, né, botou uma sonorizaçãozinha agora na loja que é comemorar. Sabe o que eu fiz? Rock Balboa, gosto muito do Rock Balboa, quando eu tô um pouco desanimado ali, um pouco, né, pra baixo. Música de campeão, chamei a equipe toda, gurizada, vamos dançar um Rock Balboa e comemorar, bater palma, porque hoje a gente concretizou o sonho da loja com sonorização. Que legal, cara. Então, dê valor às pequenas e às grandes conquistas. Sim. Eu faço uma entrega com uma experiência, eu entrego uma experiência muito diferente. Até eu já assisto e acompanho muitas concessionárias, muitas lojas, e eu vou fazer isso aqui não porque, vou mostrar para o meu colega que eu faço um diferencial. Não, diferente. O meu propósito da loja é servir, a arte de facilitar a vida do próximo. E eu sei que eu vou estar facilitando ele chegar naquele ápice da felicidade com aquele momento, estourando uma espumante. Sim. Brindando com o filho, porque daí eu já boto um refrizinho, uma aguinha junto. Né? O detalhe. Né? Agora tá chegando mais uma surpresa. Agora vai subir a capa com a fumacinha verde, aquela. Então, cara, tudo é experiência, né? A gente tem que gerar essa experiência e ser grato. A cada, igual tu falou, pode ser o Uno ali de 10.900, 5.900, imagina quanto aquele batalhador não trabalhou, não batalhou para conseguir chegar lá e pagar ou pagar aquela parcela de 300, 400. Então a gente tem que dar valor para tudo. Estamos chegando nos finalmente. Não queria, mas vamos deixar aquele gostinho de quero mais. Max, eu sempre falo para meus convidados, essa aqui é a 4ª. Vou te lançar um desafio aqui que tu não pode esquecer. Quando chegar no 104, no episódio 104,
Pode ter certeza que o Max vai voltar. Vamos lá. Vamos lá? Tá profetizado? Vamos falar. Vamos ver. Tem que antes de fazer essa 104, nós vamos ter que rever isso aqui para ver quanto do que a gente falou aqui lá na frente. Exato. Transformou, Vamos fazer né? um review lá do. Review. Mas legal, Léo. Sempre é bom falar contigo. Eu já te falei em algum realmente. momento assim que a tua história, a gente tem uma diferença de alguns anos aí, né? Então, em algum momento, eu me sinto o teu irmão mais velho. Eu nunca te falei isso, né? Mas nas minhas palavras, pode ter sentido isso, né? Que, cara, eu já passei por isso, eu já sei isso. Eu me vejo muito em ti, esse espírito empreendedor, né? E de um cara que começou com uma revenda numa esquina que ninguém dava nada e hoje tem a loja mais linda da cidade, na avenida, né? Referência no litoral. Eu vejo muito isso, porque eu também comecei com um escritóriozinho pequeno lá no bairro, tu sabe, conheceu, e hoje a gente também tem uma estrutura, graças a Deus, maior e muito trabalho. A verdade é essa, o empreendedor, ele é um cara que bota muita energia, nada acontece por acaso. Ele acredita, ele prospera porque ele cria oportunidade, porque ele vai atrás, ele supera os desafios, ele acredita em Deus e ele tem o diferencial, que é não se economizar. Que é uma coisa que me dá alergia, é o cara que se economiza. O cara tá lá, tu sabe que ele tem potencial, tu sabe que ele pode explodir, mas ele tá sempre no modo economia, sabe? No modo Escassez. No modo da escassez. É sobre isso, é mentalidade de prosperidade. E quanto mais a gente vê, percebe isso, mais a nossa vida da gente se torna mais leve, mais próspera, porque a gente acaba se relacionando com pessoas que vibram na mesma sintonia. E por isso, meu amigo, eu quero continuar do teu lado, te acompanhando, te ajudando e tu me ajudando, e a gente vai trocando figurinha aqui e ali, porque pessoas que vibram na mesma sintonia, elas têm que colher os resultados. E naquela história, né, meu amigo? A parábola, já que a gente falou também um pouquinho de Deus aqui, né? A parábola do joio e do trigo, né? Não tem. A gente tem que separar o que é o joio, o que é o trigo e saber que ninguém que plantar feijão vai colher laranja. Tudo que tu está plantando hoje, lá na frente, com certeza vai gerar grandes frutos, né? A gente tem... com certeza um caminho legal para acompanhar. Eu acho que esse projeto aqui é maravilhoso. Te parabenizar também para ti, pela estrutura também da FL Filmes, que está sempre te acompanhando. E te dizer que tu sabe, estamos a um WhatsApp de distância, sempre que tu precisar, me manda ali e a gente vamos juntos aí acompanhar os próximos 5 ou 10 anos. Vamos ver onde é que vai estar Com certeza. daqui 5, 10 anos esse cara. E eu tenho uma convicção, né? Nível Brasil o negócio. Então, por isso que eu quero estar do lado aqui. Tá profetizado. Acompanhando, dizer, eu sou o advogado do Léo lá, pode ficar tranquilo que Assessoria nós estávamos desde o começo, desde a esquina. Ó. Desde a esquina, exatamente. Não podemos deixar de fazer aquele pitch de venda agora, né, Max? Nós, como os vendedores raízes aqui, o Max tem que ter um cuidado, desculpa te interromper. Claro. Com o código de ética da OAB, eu não posso fazer propaganda da minha advocacia, né? Claro. Então eu quero agradecer a tua intenção, mas para mim não tem um problema. Lá já tive problema, sabe que tem muito colega que... Claro. Então, assim, vou te agradecer. Perdão. Porque eu não posso fazer pitch de vendas. Eu tô lá com a OAB e gravando. Mas sim, Esqueci. Mas te agradeço a intenção, né? Perdão. Sabe aí que a gente... Sabe que foi das melhores intenções. Eu sei. Eu também esqueci de falar com isso, mas eu sei que é com coração. Sim. Só porque eu posso depois lá na OAB o pessoal reclamar que eu tô fazendo captação indevida. Exato. Então a gente vai para os finalmente. E para finalizar, Max, eu sempre peço aquela dica implacável, como se fosse a última. O maior e o mais precioso código. Dentro do assunto que a gente abordou hoje. Sim. Domingo à noite. Domingo à noite. O teu domingo à noite, tu tem que reservar de 30 minutos a 1 hora. Guarda o teu domingo de noite e organiza ele, o que tu vai fazer na semana. Tenta visualizar tu realizando o que tu vai fazer na segunda, o que na terça tu vai estar fazendo, o que na quarta, quinta, na sexta, como é que tu vai estar no sábado, né? Tenta visualizar ao máximo, tenta esforçar a tua mente para te transportar e ver a tua semana acontecendo, fazendo aquela venda, assinando aquele contrato, resolvendo aquele problema em tal hora do dia, né? Tenta te transportar, porque tudo que a mente, tudo que tu consegue imaginar, tu consegue realizar. E aí entra a questão de planejamento, né? O meu domingo de noite sempre tem um time ali que eu pego o papel, pego a minha agenda, eu tenho agenda física e planejo. Então, sobre vida pessoal e profissional, sobre gestão do tempo, domingo à noite. É uma dica que eu gostaria de deixar assim. Não deixe, reserve meia hora, 1 hora, não deixa começar a tua semana daquele jeito modo automático.
Porque depois para te buscar é mais difícil. Então planeja a tua semana, bota no papel, te visualiza fazendo tudo e na sexta-noite faça uma avaliação de como é que foi. Ou no sábado de manhã também dá para fazer, né? Conseguir realizar, não conseguir realizar, o que vai ficar para a próxima semana? Esses 2 checkpoints, eu chamo de checkpoint, te dá uma paz interior, porque tu sabe que tu mapeou na domingo de noite o que vai acontecer. Por mais que não aconteça exatamente, e normalmente não vai acontecer, tu tem um roteirinho para ser traçado. Então, gestão do tempo, divisão de tarefas, para te não deixar, não ter um burnout, né? Não ter um pane no sistema. Uma reação na saúde. Né? Faça isso, domingo à noite. É a minha frase, né? Domingo à noite, planejamento. Fechou. Vou entregar o meu código aqui, então. Seja um entusiasta na hora de planejar e na hora de executar. Por que um entusiasta? Porque o entusiasta ele faz o que tem que ser feito, não só o que ele gosta de fazer. Não é porque tu trabalha com o que tu ama que todos os dias serão os dias mais incríveis da tua vida. Mas se você for um entusiasta, fazer o que tem que ser feito, com certeza o teu planejamento vai dar certo, tu vai ter uma melhor gestão do tempo e na execução, no final da semana, a tua recompensa vai ser satisfatória. Porque tu planejou, tu executou e tu teve aquela satisfação de resultado, de missão cumprida. E a família agradece. E a família agradece. Mais um episódio se encerrando então aqui do Infinity Cast, o podcast que vem para revolucionar o Brasil, não só o Brasil, e sim como o mundo. Obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Show, Léo. Show, meu irmão. Valeu.